A corrida é uma prática corporal que envolve os músculos dos membros inferiores para promover o deslocamento do corpo. A corrida está relacionada a diferentes aspectos da humanidade, seja enquanto forma de recreação, ritual festivo ou modalidade esportiva. Se você é maníaco por corrida, esse episódio é para você. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui um convidado muito especial que nos deu a honra e veio de Americana para a gente falar sobre corrida. Qual que é o tema de hoje, Vi? Maníacos por corrida. E antes da gente iniciar aqui o nosso episódio, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, para que nós possamos compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Bom, o nosso convidado de hoje é Marcel Agarier, jornalista, 44 anos, começou a correr sem querer. Mas isso ele vai nos contar com mais detalhes. Mas desde que começou a correr, já foram mais de 400 provas, 8 maratonas, inúmeras meias e muitas provas de outras distâncias. Ao lado do amigo Marcos Garcia, criou o Mania de Corrida em 2015 com o intuito de levar conteúdo sobre corrida de rua para os maníacos por corrida, sempre com um formato divertido e irreverente, focado em atrair novos corredores. A diversão ficou séria e hoje o Mania de Corrida é uma marca citada entre as mais influentes da corrida de rua no país. Seja muito bem-vindo, Marcel, aqui ao Compartilha Cast. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar, participar de um podcast que não é especificamente de corrida, porque já falei com muitos amigos, pessoal que tudo fala, né, lives ou podcasts que são relacionados à corrida. E aqui acho que vai ser legal falar de corrida e também um pouco mais sobre a história, o trabalho que a gente realiza, né? Com certeza. Maravilhoso. Então, como a Pri estava te apresentando, né? Eu quero que você conte a sua história, né? Como que foi esse começo? Por que foi ao acaso, né? Sem querer que você começou a correr, né? Conta pra gente aí como que tudo começou. Ali em 2012, eu tava num processo de que eu precisava cuidar da minha saúde. Na época eu fumava, bebia, tava com sobrepeso, tava com colesterol, triglicéridos, um monte de coisa errada. E aí um amigo meu, nesse mesmo período, um pouquinho mais velho que eu, teve um infarto. Foi um negócio chocante. Aí eu falei, não, acho que eu também preciso começar a me ajeitar. Na época eu fui num cardiologista, né, fiz os exames e constatou que estava realmente tudo muito ruim. E aí a gente faz como todo bom brasileiro. Brasileiro, somente homem, vou jogar bola, né? E eu fui jogar bola, aquela futebol que é mais migué do que bola, né? Que a gente vai lá de quarta-feira e joga 20 minutos, depois tá tomando cerveja e comendo churrasco. Belo exemplo, né? Exato, era isso. E aí, numa dessas brincadeiras no futebol, eu rompi o meu tendão de Aquiles, né? Tive um rompimento sério, uma lesão bem grave, assim. E aí tive que operar e fiquei 6 meses em recuperação, deitado. É deitado, a recuperação é parada. Você não pode... Assim, os 3 primeiros meses você não fica de pé. É muito difícil a recuperação. Quando eu comecei a voltar, o médico que me operou, ele falou... Eu mancava muito, tava mancando. E o médico falou, olha, Marcelo, dificilmente você vai voltar a andar normal, né? E eu, na minha cabeça, pensei assim, né? Falei, tá bom, se eu conseguir me locomover, fazer minhas coisas, eu tô tranquilo, né? E aí fui fazer fisioterapia, quando eu entrei na fisioterapia e comentei com ele, o médico falou, não, você vai correr, cara, você não vai andar, você vai correr. E eu falei, tá bom. E eu fiz as sessões de fisioterapia, fui melhorando, e uma das lições de casa que ele me deu era justamente fazer uma caminhada e uma corridinha durante os dias que eu não estava fazendo a físio. E eu fui fazendo isso. Então, tinha uma pracinha perto da minha casa, era de 300 metros. Ele falou, Marcel, 30 minutos. Nos dias que você não vier aqui na clínica, vai rodar lá uns 30 minutos. E nesses 30 eu comecei andando, aí depois já corria 5 minutos, trotava 5. Aí quando eu fui ver, eu tava correndo os 30 minutos. Mas assim, sem me preocupar, nada, assim. E aí eu já tava, sei lá, corria 5 quilômetros ali, 4 quilômetros em 30 minutos. E eu tinha um casal de amigos que
já corriam provas, né? Participavam de provas e tal. Você já participou de provas, você sabe, né? E aí eles começaram a me cornetar. Vamos participar de uma prova comigo, com a gente e tal. Eu falei, mas nem ferrando. Primeiro tinha que acordar cedo do domingo. Bem cedo. Bem cedo. Né? Eu treinava à noite, eu gostava, quando eu fazia esses treinos eram normalmente à noite. Eu tinha essa preguiça em treinar cedo, porque eu ainda era da turma que no sábado à noite gostava de sair, ficar até mais tarde, bater um papo, tomar uma coisa, bater um papo com o pessoal. E aí, eles conseguiram uma prova, que é uma night run, que normalmente é feita de sábado à noite, né? Uma prova que é de sábado à noite, 5 km, você já consegue, pagamos, você vai. E não vai ter desculpa para ter que acordar cedo, exato, né? Era tudo que... Eu não queria pagar, porque eu achava que era absurdo você ter que pagar. Eu falei, como de graça? Pra que eu vou pagar, né? Aí, não, que tem medalha. Eu falei, medalha, mas nem ganhei, mano. Se eu ficar em terceiro, em último, eu ganho a medalha igual, né? Era o pensamento. E é o pensamento que muita gente tem quando não corre. Mas eu sei que eu fui nessa prova, e essa prova até é uma que eu indico bastante para as pessoas que vão começar. Porque é uma prova que tem um aspecto festivo, tem show, balada, às vezes tem cerveja e tal. E aí, quando isso foi no AMB, 10 mil pessoas. Então, 2013 ali, eu fui para o AMB. Quando eu chego, vejo 10 mil pessoas, eu falo, de onde é esse povo? Porque eu nunca vi tanta gente correndo na rua. E todo mundo aí, uma vibe lá no alto. Eu falei, cara, que demais isso aqui. Aí eu corri, fiz o meu melhor tempo, assim, da época que eu conseguia. Falei, nossa, isso aqui é demais. Quero mais. Você já foi, então, picado pelo vírus. Pelo vírus da corrida, né? A prova ajuda muito. Sim. Porque assim, uma coisa é você tá correndo ali no parque, tá todo mundo muito assim. Quando você chega numa prova, parece que todo mundo é seu amigo. E a atmosfera, né? Muito boa, né? Porque aí todo mundo tá ali te dando força, né? Exatamente. Te engajando, né? Todo mundo engajado, seja quem tá ganhando, quem tá no final, não tem essa. E aí você perde alguns preconceitos que você tem, porque... Meu medo, assim, e se eu ficar em último? Assim, e só para falar, nesse período aí de 400 e poucas provas, a gente já ficou, sei lá, umas 15, 16, sei lá, mais um monte de provas que eu já cheguei em último, e não tem problema nenhum. O importante é chegar. Não tem exato, porque a gente pegou umas provas que eram às vezes muito difícil e chega normal, e não muda nada isso para as pessoas. Pelo contrário, você às vezes é mais aplaudido que o primeiro, que a galera tá lá, força, né? Então, eu acho que essa atmosfera da corrida... Ali naquele momento, eu falei, cara, eu quero viver mais isso. E aí começou nessa pegada de... eu fiz essa prova, falei, vou juntar dinheiro para fazer uma prova no mês que vem, né? Aí uma por mês tá bom. Aí quando começou a gostar, 2 por mês, vai. Porque eu comecei a trocar. Em vez de eu sair à noite, vai ser à noite, você gasta no São Paulo 200 pau. No mínimo, né? Aí o preço de uma inscrição, que era isso, falei, não, foi trocando, né? Até que eu fui ver, eu já tava correndo todos os finais de semana. E aí, nesse meio período, eu encontrei com o Marcos, que é meu sócio hoje. Ele era amigo meu, jornalista. A gente sempre se encontrava em eventos de jornalismo. E encontramos ele numa prova, correndo, né? Falei, você tá correndo também? Tô correndo. Falei, você tá trabalhando ainda com rede social? Tô. E aí, continuamos correndo, começamos a ir para as provas junto. E aí, foi quando a gente pensou. Falou, a gente produz tanto conteúdo para os nossos clientes, por que a gente não produz sobre corrida de rua? E naquela época, isso 2015, 2014 para 2015, rede social, principalmente Instagram, era só foto de comida. Só. Sim, é verdade. A pessoa ia no japonês, tirava foto do sushi, sushi aqui, não sei. Daí a gente olhou, pesquisou, tinha dois sites de corrida, que também não eram assim tão bombados. A gente falou, vamos criar um Instagram. E a gente usa esse Instagram para fazer como se fosse um calendário de provas, sim. E meu sócio, ele é muito bom até hoje em pesquisar coisas na internet. Então, ele encontrava muitas provas que eram muito baratas. A gente foi correr em tudo que é cidade no entorno de São Paulo. Cidade do interior, né? Suzano, Carapicuíba, Barueri, Sorocaba. Então, aparecia muitas provas que eram feitas de prefeitura, e às vezes era R$30. Como a gente estava correndo todo final de semana, estava ficando caro o negócio, né? Então, a gente utilizou isso para fazer pesquisa, e a gente achava, se inscrevia e divulgava para a galera. E aí foi o que deu um boom, porque não existia uma rede social que divulgava provas. E provas pequenas, né? Essas provas que eram menores, baratas. E até aí tudo bem, a gente tá divulgando pros amigos. Até que, num determinado momento, isso ajudou, assim, isso fez a gente crescer muito rápido. Num período de 1 ano, a gente passou a ter, sei lá, de 0 a 30 mil seguidores, muito rápido. E a gente olhou isso até que começou a aparecer umas provas grandes. Falou, quanto que eu faço? Quanto que eu pago para anunciar aí? Aí a gente... Isso é um negócio. Sim, virou né? um Aí negócio. A gente
vamos fazer tudo certinho agora. Aí abrimos uma empresa, registramos uma marca, porque foi antes da gente virar a empresa, vamos fazer toda a papelada. Isso é legal falar, sabe, Marcelo? Porque a gente sempre gosta de trazer para o nosso público que isso é importante, porque a gente está nesse mundo de rede social, de internet, as pessoas não tomam cuidado com o que é importante. O que você fez aí, você registrou a marca. Aliás, né, já que entrou nessa... Eu já tive umas 3, 4 vezes problema. 3 eu consegui resolver numa boa, 1 tá na justiça. E eu só tô ganhando porque eu tenho o registro da marca. Porque você foi o pioneiro em registrar o nome. As pessoas simplesmente, depois que a gente... Isso foi só depois que a gente já tá bombado. Simplesmente vão lá, pega a nossa marca, cria com o mesmo nome. Mania _D _corrida. E usa como se fosse a gente. Fala, pera aí, amigão, não pode. Né? Isso aqui é uma empresa, a gente não tá brincando. Hoje é uma empresa. Né? Então... É extremamente importante se regularizar tudo isso. E não é caro, gente. Isso que eu ia falar, não é caro. Não é caro você ir atrás de resolver sua marca. Existem o pessoal que presta serviço fazendo isso, mas pra você ver, meu sócio fez tudo sozinho. Ele não precisou nem de um advogado, de um jurídico. Você pode entrar no INPE, lá, essas coisas, não lembro aqui. NPI. E fazer, né? E conseguir registrar os setores que você atua, essas coisas todas. E isso nos ajudou muito. Porque senão a gente já poderia ter tomado uma pernada aí nesse meio tempo aí. Com certeza, como é importante, né? Começar empreendendo certinho. Certo. Excelente. Pra não depois ficar chorando na frente, né? Muito ruim. E já que você comentou que virou um negócio, né? Mania de Corrida, comenta com a gente como é que é esse trabalho que vocês fazem no Mania de Corrida e como que vocês ajudam, né? Colaboram com essa audiência que segue vocês hoje. Tá. A gente, quando a gente percebeu que aquilo era um negócio, né? E começamos a fazer isso aí tudo que eu come... Ops. Isso aí tudo que eu come... eu mexo pouco a mão. E é japonês. Imagina se fosse italiano. Tem etapa aqui, né? Aí, nessa época, a gente começou a fazer um trabalho de... Fazia muito Instagram e Facebook, era o forte. E tinha o YouTube. O YouTube foi a última parte que veio. E foi a parte que nos ajudou a criar a imagem que a gente tem hoje. O que acontece? Na época a gente ia para as provas, a gente gravava numa câmera Cybershot, aquela Sony, aquelas antigona. A gente ia lá, gravava, mas era um registro muito pessoal nosso. A gente pegava os takes ali, juntava tudo, renderizava no Movie Maker lá do Windows e subia no YouTube pra gente guardar. Vocês pegaram, tá lá, esses vídeos estão até hoje lá no canal do Mania de Corrida. E aí, depois de um tempo, eu acho que até pela falta de canais no YouTube, na época tinham 2 canais muito grandes assim, que eram os maiores, mas ainda não eram tão grandes assim, mas eram os únicos que tinha. Então, a partir de 2010 ali pra frente, teve um boom que popularizou muito essa questão da corrida de rua. E acho que a galera começou a pesquisar mais no YouTube. E começou a cair nesses nossos vídeos muito ruins, né? E comentando, legal essa prova, não sei o que, gente... Puxa, que legal, tá aparecendo gente, as pessoas estão se inscrevendo aqui, né? E aí eu comecei a fazer também conteúdos pro YouTube. Só que assim, existiam os 2 canais que eram muito grandes, que era o Corrida no Ar e o Fôlego. O Corrida no Ar era mais informativo, o Fôlego fazia mais sobre provas. Tinha o canal do Edu, do Tênis Certo, que estava começando a falar que era mais voltado para tênis. E o do Michael, que era o canal Corredores. E o Michael é um fanfarrão, assim, muito engraçado, um cara muito... também nessa pegada mais engraçada. E eu também, eu acho que eu cabia mais nessa parte. Só que eu não tenho o punch da piada que o Michael tem. O Michael, ele é engraçado de você conversar com ele. E aí, eu comecei a fazer algumas brincadeiras de edição. Era uma época ainda que tinha um resquício de Pânico e CQC. E eles usavam muito meme, essas coisas assim, umas coisas muito rápidas na edição, uma edição muito rápida. E eu comecei a testar isso nos nossos vídeos. E isso funcionou muito, que virou característica hoje nossa. E hoje os memes são nossos. São a gente que aparece vira meme, né? Repetindo alguma palavra, alguma coisa. Então, entre os personagens, que são os nossos amigos, as pessoas que convivem com a gente, eles mesmos se transformaram em meme. Isso foi crescendo. Aí que foi engraçado que foi... Por mais que a gente já estava, sei lá, na época com uns 80 mil no Instagram...
Mas foi a partir do YouTube que começaram a reconhecer a gente, né? Quando a gente tinha, sei lá, 5 mil inscritos, começamos a ir pra prova, Marcel, Marcão, não sei o quê. E vinha conversar e tal, daí a gente, putz, isso aqui também, como que a gente aproveita isso, né? E aí e a gente tava sempre com... A gente já tinha camisa, mas era uma camisa meio que pra gente, né? Que a gente andava de grupinho ali, é como se fosse uma assessoria, um grupo de corrida, é. E aí a gente tinha, o pessoal, começou a fazer no vídeo, onde eu compro essa camisa, onde eu compro essa camisa? E aí a gente começou a fazer, né? Só que fazer camisa é muito difícil, tem que escolher tamanho, ter grade, ter mínimo. Então foi tudo um processo muito difícil. A gente conseguiu arrumar uns produtos que eram mais baratos, que a gente conseguia comprar e revender, para ir fazendo um caixa. E nessa época a gente ainda não tirava dinheiro da Mania de Corrida. Eu ainda trabalhava, eu tenho uma outra empresa de comunicação, então administrava ela. E meu sócio trabalhava num portal de internet também, em paralelo. Então, a gente foi fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, trabalhando a marca nossa. E aí, foi até quem estava comentando aqui fora do ar, que é... Eu já trabalhava com outras redes sociais e com outros clientes. E eu via o quanto que é legal, você tá ali bombando, as marcas vêm, quer te procurar, você tá bombando. Mas se aparecer alguém que... Hoje você não tá mais na crista da onda, aparece outro... A verba vai tudo pro outro, não vai vir mais para você e tá tudo certo também, porque a marca ela tem que ir em quem tá bombando, eu entendo isso. Então, pra gente se proteger disso, foi que a gente focou extremamente na nossa própria marca. E aí a gente sabia que tinha que continuar produzindo conteúdo, que era para as pessoas saber que a gente existe, acompanhar o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, toda vez que tinha corrida e tem as expos da corrida, a gente começou a ir para as expos expor nossos produtos. E aí começou a vender. E foi vendendo. Só que hoje mesmo eu estava falando com um amigo meu que pediu umas dicas que ele quer também criar uma marca e tal. Eu falei, pô, legal tal, mas é um processo, né? Você tá vendo o Marcel 8 anos depois de ter começado isso. Os 3 primeiros anos, a gente não tirou R$1. A gente só colocou. E assim, a gente foi para a primeira Expo que a gente fez, foi a Volta da Pampulha. É uma prova muito grande no Brasil. Em BH, né? Em BH, dá umas 20 mil pessoas. Sim. Então a gente foi lá com o nosso estoque, a gente vendeu tudo. E a gente falou, nossa, estamos ricos. Só que a gente não tirou R$1 daquilo. A gente pegou aquilo lá... Reinvestiu. Fizemos o dobro de produto. E levamos para São Silvestre, vendemos tudo. E aí foi isso. Foi fazendo todo esse processo. Só que a gente ficou nesse processo por uns 3 anos e... olha onde isso foi bom pra gente. A gente tinha um caixa bom e veio a pandemia. Olha aí, que legal. Esse caixa que salvou nós. Aula de empreendedorismo. Não, salvou. A gente, porque Excelente. assim... Porque quando conforme a gente começou a crescer, tinha essa questão da loja. E aí começaram também a aparecer oportunidades de marca. Quero anunciar com vocês, quero fazer uma ativação aqui com vocês. Aí, pra gente, falou, pô, já tá vindo pingando as nossas ativações, vamos ficar usando esse dinheiro da ativação pra gente se manter, mas a loja, a gente continua focado em fazer ela crescer. Hoje, praticamente, todo final de semana a gente tá num lugar. Final de semana agora a gente tava em 2 lugares. Tava em Curitiba e tava na Timão Run, que foi aqui no Tatuapé, a entrega dos kits. Semana que vem, a gente tá em Atibaia, tá na Corrida da Mulher Maravilha e também vamos estar na corrida do Hopi Hari. Né? Então, só entendendo, além dos produtos que você tem, camiseta, boné, tem tênis também? Não, tênis não. Camiseta, boné... Tem acessórios, tem brinco, tem correntinha, tem pochete. Depois você vai deixar o link pra gente poder acessar, né? Com certeza. Vocês também organizam corridas e vocês que... Não. A gente não chega a organizar. Vocês participam a gente da exposição, da exposição. Né? Assim, toda corrida, ela... O que acontece? Para você correr, você faz a inscrição e aí, uns 3 dias antes da corrida, rola tipo uma feira dessas que a gente vai na AMB, qualquer lugar. Para retirar o kit. E aí, nessas feiras, tem um monte de expositor. Aí tem expositor de tênis, de acessórios, de suplemento. De marcas grandes, de marcas grandes, pequenas, de tudo. E a gente começou assim, pegando uma primeira prova nessa corrida da Volta da Pampulha. Entendi. Um espacinho que era o tamanho dessa mesa, assim, né? Então, foi começando assim e sempre reinvestindo. Nós fomos só tirar uns troquinhos bons
um pouquinho antes da pandemia. Aí ainda bem que a gente não tirou muito e saiu gastando, né? Porque, como eu falei, quando veio a pandemia, foi esse caixa que segurou a que empresa. deu uma tranquilidade pra gente. Uma Do tipo, sobrevida, né? da gente, olha, se a gente precisar, a gente passa um ano tranquilo. Sabe? A gente Se não entrar nada, tem caixa. Se não entrar nada, a gente tem caixa. Tem caixa. E aí, quando as coisas voltar ao normal, a gente ainda tinha muito produto ainda em estoque para vender. Então, você tinha né? caixa e estoque. Exatamente. Então, 2 ativos importantes para a empresa. Exatamente. Né? E o bom do nosso estoque, que a gente até comenta, hoje com caixa, a gente consegue comprar melhor. Claro. Isso ajuda bastante. Então, o que acontece? A gente tem nossos parceiros lá que vendem tecido pra gente. Se aparece uma oportunidade de tecido, eu posso comprar, porque eu tenho caixa. E aí eu consigo comprar mais barato. E eu posso fazer estoque de camiseta. Camiseta não vai estragar. Se eu guardar direitinho, eu posso vender daqui 3 anos. Sim. Não tem problema nenhum. Eu não vou perder valor com isso. E isso a gente percebeu e foi fazendo essas coisas. Onde a gente viu a oportunidade de comprar melhor. Porque se você for numa Expo, você vai ver que a nossa camisa a gente vende por R$70. Mas qualquer camisa com esse material que a gente usa, tá mais de 100. Ah, sim. Entendeu? Que a própria corrida, né? A própria inscrição, você paga 150, 200. E você recebe hoje uma malha camiseta e o número do peito, só. E às vezes é uma camiseta bem... Enfim. Você lavou, ela já ficou já fica meio jeito. tristinha, assim, ela já começa a ficar meio desbençada. Mas assim, todo esse processo foi pensado, a gente foi se planejando. E acho que só em 2018 para 2019 que a gente realmente cortou o cordão umbilical e falou, vamos viver disso, né? Vamos focar agora nisso daqui e fazer ele acontecer. Então, aí a gente foi se equipando de coisa para poder fazer o conteúdo melhor. Começamos a investir em fazer umas provas mais diferentes, viajar para fora, porque o pessoal começa a querer... a gente já tinha corrido quase todas as provas daqui de São Paulo, Rio de Janeiro. As principais. Então, a gente precisava trazer conteúdo novo. Não dá para ficar sempre no mesmo lugar. Então, a gente começou a investir nisso. E aí, o negócio foi rolando. E acho que hoje, o que faz o Mania de fato acontecer é o público. Se um dia vocês passarem numa Expo, eu espero que você já corre. Você não tá correndo sem vergonha, tá? Você precisa correr. Aí quando vocês começarem a correr e passar no stand, assim, hoje o meu trabalho no stand, antes que eu ficava lá ajudando a vender, hoje o meu trabalho no stand é ficar na porta do stand. O pessoal fala que eu não trabalho. Só o Marcão trabalha. Assim, é que eu fico lá para receber a galera, porque assim... O pessoal assiste os vídeos, acompanha e tal. Eu sou mais ou menos o que aparece mais, né? Sim. O que faz o conteúdo ali. Então, eu faço questão... Quando a pessoa vai lá, ela quer às vezes conversar comigo, bater um papo. Então, é isso que eu faço hoje. Então, eu fico lá, recebo a galera e toda essa galera... Não tem um que não ajuda a gente. A gente tem um bordão que a gente fala, ajuda a firma. E o pessoal vem aqui ajudar a firma, ajudei a firma aí. Né? Daí eu fico brincando. Falo, pô, ajuda a firma lá. E o pessoal vai e compra. Eu falo... Eu e o Marcão, na nossa cabeça, a gente pensa hoje assim. A gente não precisa... Primeiro que eu não tenho nenhuma obsessão de ser um cara muito bilionário, porque eu já viajo bastante por conta da corrida, do que ela me dá. Pra mim, eu já tô muito feliz com isso. E aí eu falo pro Marcão, a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa manter esse nosso público que é muito fiel. Tem uns caras que tem mais camiseta do Mania de Corrida que a gente. Juro, porque assim... São fãs. Porque assim, todo ano a gente lança umas 3, 4, lança com cor diferente e tal. E aí, lançou, o cara já vai e compra. É batata. Já virou mesmo torcedor do Mania. É quase um torcedor, exatamente. E assim, a gente tá nas provas, a gente... Enfim, corrida é algo muito acessível, ninguém não tem muito... Né, o cara que é estrela, todo mundo que faz conteúdo ali é muito acessível. E a galera se aproximou muito da gente. A gente tem uma turma muito, muito próxima, assim, muito fiel com a gente. Não vou dizer que eu tô treinando para correr, porque eu tinha muito medo de correr, porque eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, né? Então... A minha esposa, ela também fez a maratona de Chicago agora. Então, eu sei disso, desde que eu faço atividade física diariamente, né? E desde que eu comecei a me cuidar mesmo, né, de fortalecer, graças a Deus, eu falo que eu nem tenho mais isso, que isso não me pertence mais, né? Não existe mais condromalácia. Mas isso foi me segurando justamente porque quem tem condromalácia sabe que né? Porque ter dor no joelho é muito complicado, né? Sim.
E então eu fui me apegando em outras coisas, fazendo eu faço boxe, né? E faço também musculação. Desculpa pela brincadeira. Não, fica tranquilo que eu não sou de brigar. Mas não faz muito tempo, eu tenho uma amiga que corre, ela é do Rio de Janeiro, a Paty, ela vai assistir com certeza. Ela já correu maratona, meia maratona. E eu falei, o dia que eu for correr, Paty, você vai ter que me ajudar, porque você que tá me dando força e tal. E ela veio para São Paulo, porque vira e mexe ela vem. Daí ela falou, vamos correr agora? Eu falei, vamos. Tava um dia perfeito, assim, friozinho. E eu fiz a minha primeira corrida, 3 quilômetros. Nossa! Mas eu pulava tanto, eu parecia uma louca. Ela filmou, eu cheguei toda emocionada. Eu até fiz um videozinho com isso, né? Agora, então, fica aqui o compromisso. Você vai me ajudar a achar uma corrida que não seja muito longa, porque eu já corri 3. Agora eu tenho que correr, acho que 5 eu consigo. Consegue. 5, claro, consegue. Daí, então, você vai me ajudar a achar essa corrida bem legal. Tem bastante. Pode deixar que daí a Paty vai comigo, hein, Paty? Tô te colocando nesse compromisso. Não só vou encontrar, como vou arrumar a inscrição. Pode deixar que eu cuido da inscrição. Aí sim, é melhor, hein? Vou patrocínio aí. Vou cuidar da inscrição, que é pra não ter desculpa. Ai, tá caro, Marcelo. Né? Então, vai estar lá eu super agradeço, porque eu já andei procurando. Eu queria correr nessa da Disney. Sim, se esgotou muito rápido. Na hora que eu entrei, eu falei, por que vocês estão anunciando ainda na televisão, né? Porque já não tinha mais, né? Eu falei, não, tá bom, eu vou encontrar uma. Teve um ano que eu fiz a Corrida da Mulher Maravilha, mas eu fiz andando e trotando. Caminhada, que é aquela de 4 e 8 quilômetros, acho. Daí eu fiz assim, eu caminhava e trotava, assim, né? Daí eu fui com a minha família, foi muito divertido e tal. Mas então fica esse compromisso, hein? Tá registrado aqui, testemunha. Temos o registro. E quando eu correr, também vai, porque ela já é corredora, ela vai até dar risada, 5 quilômetros, né? Então. Mas a gente vai gravar tudo e a gente vai postar tudo aqui no Compartilha Cast. Pode compartilhar. Eu vou tentar arrumar uma prova que a gente vai estar. E aí, pra gente estar lá também fazendo esse registro. Maravilha. Vamos junto. E falando disso, né? Já que você contou que hoje, graças a Deus, você chegou num momento que você se sente empreendedor, feliz e que alcançou o que você gostaria. Mas qual é o seu propósito de você estar... Porque eu tô te falando isso porque recentemente eu vi você compartilhando algumas coisas que a Mania faz. Ajuda outros atletas que não têm patrocínio. Então, acredito que deve ter alguma coisa relacionada a isso. Tem muito disso, porque assim, a corrida mudou minha vida. Eu tô aqui conversando com vocês por conta da corrida. Eu até brinco, assim, me emociono muito. Quando eu fui pra Maratona de Nova York, eu fui a convite da New Balance. A New Balance me levou pra lá. Eu tinha ido, no mesmo ano, eu fui pra Berlim e fui pra Nova York. E foram oportunidades que só me surgiram por conta da corrida. E eu lembro, eu até falo isso, já falei isso pra algumas pessoas, que eu falava assim... que eu achava que eu nunca ia sair para fora do país. Tanto que eu nunca me importei, por exemplo, em estudar inglês. Agora eu estou estudando. Porque eu vi que as oportunidades estão aí, estão acontecendo. Eu preciso saber, né, para poder me virar melhor. E até para fazer conteúdos legais no exterior. E aí, tanto quando eu paro e vejo, assim, de 2017 para cá, tanta coisa que eu conquistei, assim, que eu consegui por conta da corrida... que aí eu começo a ver as coisas que são falhas e você fala, puta, preciso tentar ajudar. Então, é uma forma de tentar retribuir da forma que eu posso, e uma das formas que eu posso, e isso pra mim não me requer nenhum... Lógico que a gente... Pra começar essa parte de retribuir do propósito, como começou? Quando a gente começou a bombar, a gente começou a receber todos os dias um pedido de ajuda. Pô, me ajuda aqui. Daí eu compartilhava, sabe? Só que isso começou a tomar tempo e conteúdo também, né? Tava compartilhando todo mundo, tinha às vezes nada a ver, as pessoas começaram a se encher também. Entendo. E aí, mas isso me deixava mal. Porque eu falo, pô, eu posso ajudar a pessoa, mas ao mesmo tempo que eu tô ajudando, às vezes prejudico o meu conteúdo, porque não dá pra eu encher o feed do Mania de Corrida com um monte de gente pedindo ajuda. E aí eu vi eu queria lembrar quem me falou isso, mas essa pessoa que me falou no dia que eu contei, do jeito que eu tô contando aqui pra vocês, ela falou assim, Marcel, quando você quer ajudar todo mundo, você não ajuda ninguém. Verdade. Escolhe alguém que você realmente quer ajudar. E ajuda de verdade, né?
com todas as suas forças. E isso ficou na minha cabeça. E nessa época, eu tinha conhecido um trabalho de um senhor que chamava Tio Barba. Eu tinha visto no Globo Esporte um trabalho dele, ele é um senhor aposentado, corredor, que ele arrecada medalhas. Tem gente assim que nem eu que corre 400, corre todo final de semana, então o cara não aguenta mais guardar medalha. Não tem nem lugar mais. Tem nem lugar. Então ele doa, ou joga fora, guarda as principais e as outras ele correu e joga fora. E aí esse senhor, ele ia ali nas corridas, pedia pros amigos, quem tiver manda medalha. E ele fazia isso, ele pegava essas medalhas e vai em escola pública e organiza corridas infantis, gratuitamente. Pô, assim. que legal. E aí, quando eu vi isso no Globo Esporte, eu falei, putz, preciso falar com esse cara. Aí liguei nas escolas que apareceu na matéria, consegui o telefone, marquei de ir lá conversar com ele. E aí eu o conheci e eu falei, mas quanto que você ganha, né? Não ganho nada. Mas, então eu quero ajudar. Quanto que eu posso pagar? Eu falei, não quero dinheiro, Marcelo, não quero. Eu falei, se você quiser, vai na 25 de março, compra a medalha e me traz. Eu não quero me envolver com dinheiro. Pra ninguém achar que eu tô ganhando dinheiro com isso. E eu falei, cara, esse cara é demais. E assim... Aí começamos a fazer pauta com ele, né? Fui lá na casa dele, gravei, aí depois fui gravar numa escola, e assim, deu uma bombada muito legal no trabalho dele. E aí entrou aquela história quando você não tenta ajudar todo mundo, então foca em uma pessoa. Então foquei muito nele. Eu sei que assim, quando eu encontrei ele tinha ajudado, sei lá, 11 mil crianças em 18 anos. Aí agora acho que está com 24 anos. Ele triplicou esse número de crianças, porque ele começou... Na pandemia, ele estava pedindo para o pessoal não mandar medalha, porque ele não tinha lugar para guardar. E ele agradece muito o que a gente fez lá no que ele até brinca. Ele fala, pô, quando apareceu no Globo Esporte, né, não veio nem medalha, apareceu o Japão, E quando eu fui lá, nessa época... não que eu sou um exemplo de vaidade, mas eu era muito pior. Eu tinha uma barbona, assim. Aí quando eu cheguei lá, ele contando a história maravilhosa. Aí veio um japonês todo esquisito, com uma barba desse tal. E eu fui com aquelas toquinhas meio de boliviano, que tava frio. Aí ele falou, que esse japonês vai vir aqui querer conversar comigo, sabe? E deu um baita retorno. E hoje, graças a Deus, assim, nem... sempre quando ele precisa de ajuda, ele me fala. Eu sempre, Barba, me avisa quando estiver acabando a medalha. Mas quase nem manda mais, porque a gente foi criando outros núcleos, né? Porque quem ficou sabendo pelo Mania de Corrida, às vezes era um treinador de uma assessoria, e todo ano eles se juntam para juntar medalha e trazer pro Barba. Então, isso para mim foi o primeiro projeto que a gente falou, putz, foi legal, a gente ajudou aqui alguma coisa acontecer de verdade. Aí, Barba tá funcionando? Tá. E o que a gente pode fazer agora? E a gente sempre fica meio que de olho com as coisas que estão acontecendo. Aí a gente tinha um atleta que a gente... Mesma coisa, não tinha condição de pagar, alguma coisa do tipo, mas falei, eu posso dar visibilidade. Então, o nosso trabalho foi, vamos tentar mostrar a vida de um atleta de elite no Brasil. Assim como um atleta de corrida e outros do Brasil, tirando futebol, é bem difícil o apoio nessa parte financeira. E aí acompanhamos, fizemos uma série no canal, chamava Elite Mania, que a gente acompanha o Samuel Nascimento, que é um atleta de elite e que estava em busca de tentar um índice, que ainda está tentando, para maratona agora, maratona olímpica, né, nas Olimpíadas. E aí... A gente ia mostrando o trabalho dele. Quando chegou na pandemia, eu recebo os tênis, né, para fazer avaliação, essas coisas, e ele calça o mesmo número que eu. Quando veio uns tênis mais de performance, eu separava assim e falava, Samuca, vê se aqui fica legal, vê se você gosta, e levava para ele. Na pandemia eu fui levar um tênis para ele, trouxe aqui para você treinar, e aí ele falou, eu tô parando, um amigo meu do mercado aqui me arrumou um emprego. Puxa. Porque não tinha mais competição. Na pandemia não tinha prova. Claro. Ele vivia da premiação das provas. Então ele tinha que ir nas provas por aí, ganhava R$1.000 e pagava as contas. Ele não tinha patrocinador. Então eu dependia das vitórias. E aí nessa brincadeira, eu conversando com ele, eu falei, putz, Samuca, não para não, vamos pensar alguma coisa, sei lá, uma vaquinha, não sei o quê. E eu lembro que daí um amigo meu tinha comentado sobre uma plataforma chamada Catarse, que é como se fosse uma vaquinha, só que eu acho que funciona bem melhor, que é tipo uma assinatura, né? Então a pessoa, ela vai lá, amarra o cartão de crédito dela lá e todo mês debita R$10 da pessoa. E aí eu falei, Samuca, um amigo meu falou um negócio, vamos tentar lançar esse projeto. A galera que acompanha o canal já te conhece, né? Porque a gente tinha essa série com ele, mas a gente nunca tinha pedido dinheiro.
vamos ver o que dá. O máximo que vai acontecer vai dar errado. Na época, a gente nem sabia quanto tempo a pandemia ia durar. Então, a ideia era assim, um projeto de 3 meses, que era só para ele não ter que ficar no mercado e ele poder continuar treinando para, se as coisas melhorassem, ele tá em condição de competição. A gente montou o projeto, soltou isso em dezembro de 2020. Nós estamos em 23, 2021. Dezembro de 2021. Aí eu cheguei para ele e falei, quanto que você precisa? Porque é uma grana para manter a família, para cuidar dos seus 2 filhos, sua esposa e você dentro da sua casa. Falei, Marcelo, 2.500 eu consigo, acho que me manter bem. Falei, vamos pedir 3, né? Porque tem as taxas do site lá de administração. Sei que a gente fez o vídeo, soltou, fizemos uma live com ele e, blum, 3 mil, bateu. Uau. Falei, uau, né? Falei, caramba, que legal, porque o pessoal adorava ele, assim, ele é muito carismático. E aí, gente, é 3 meses, que é pra segurar na pandemia e tal. E aí ele foi, nisso ele, com esse dinheiro, ele conseguiu participar de uma competição. Aí na primeira competição ele quebrou, não conseguiu terminar. Lógico, ele tava sem treinar, né? E aí, passou 3 meses, a pandemia não foi embora. Falei, galera, então a gente ia falar 3 meses, não, vamos continuar. Galera, vambora, vamos pra cima. Falei, fechou. E aí foi. Sei que aí a pandemia foi voltando algumas competições, ele treinando forte. Chegou a Maratona do Rio, no final de 2022. No final de 2022. Em novembro de 2022, teve a Maratona do Rio. E ele ficou em 3º lugar. Uau, e aí legal. ganhou premiação em dinheiro. E a galera pirou. Como Porque, foi assim, importante, né? Como foi importante. Fala, caramba, olha aí, conseguimos. E a Maratona do Rio é uma das mais importantes Pegou aqui do pódio. Brasil. Né? Ganhou premiação. Aí a galera que tava ajudando engajou mais. Falou, caramba, que demais, não sei o quê. Aí virou o ano, 2022 para 2023, pro começo desse ano, apareceu um empresário. Não, minto. Então começou em 2020. Já faz muito tempo. Então começou em dezembro de 2020. No final de 2021 ele correu a Maratona do Rio. Aí na virada de 2021 para 2022, um dos empresários que ajudava com R$50 por mês, ele me procurou e falou, Marcelo, eu queria ter uma conversa com vocês, né? Agora que eu vi que o projeto é sério mesmo, tal, eu quero ajudar mais. Mas eu não sei como que eu ajudo. Falei, não, vamos conversar. Fomos tomar café e aí juntou o treinador do Samuel, tudo. Falou, ele precisa competir mais no exterior. O que acontece? Só pra você entender o contexto. Por que tem que ir no exterior e não no Brasil? No Brasil tem muito pouco atletas de elite no nível dele, né? Tem, sei lá, meia dúzia, uns 10. No exterior tem muitas, você pega as provas grandes, tem muita gente. Então, eles formam pelotões, né? Então, tem o pelotão que vai correr para terminar a maratona em 2h05, outro para 2h08, outro para 2h10. E é um pelotão. E esses pelotões ajudam muito a marcar ritmo numa prova dessa, para ajudar a evoluir essas coisas. Então, eram essas competições que ele precisava participar. Só que demanda dinheiro. E esse cara tinha falado o que precisa, né? E aí, a gente falou sobre isso, ele falou, monta um planejamento das provas, o que ele precisa, que eu vejo se eu consigo levantar essa grana. Tá bom. Aí a gente fez um planejamento, camp no Quênia, camp não sei aonde, correr maratona de Roterdã, na Holanda, correu a maratona de Valência, na Espanha, e levamos para ele. Aí o cara bancou tudo. Uau, tudo. Sensacional. Tudo. E aí, nisso, todo mundo, nossa, não acredito, não sei o que dele, meu, nem quero que apareça, não precisa nem agradecer. Eu quero, tô nos bastidores, fica de boa. Aí a gente chamava ele de patrocinador logístico misterioso, assim, brincar, né? Porque todo mês a gente faz a live pra prestar contas, gente, arrecadou isso, X coisa foi pra isso, pra aquilo, enfim. E aí, no final do ano passado, ele melhorou demais, assim, o tempo dele. Ele foi correr em Valência, já baixou 4 minutos do tempo dele, que assim, 4 minutos quando a gente tá falando de uma maratona, e um cara que já tá correndo no limite, é coisa pra caramba. Né? Então, aí a galera foi pilhando e esse é um projeto que a gente vai bater agora 35 meses e desde o começo desse ano arrecadando R$6.000 por mês. Uau. Então, são R$6.000 por mês, mais a logística que o cara paga fora. Porque 6 mil é tipo um salário dele. Que tá permitindo ele manter a família, exatamente. Né? Porque assim, o 6 mil mudou para 6 mil esse ano por conta da defasagem do período, né? 2 anos que a gente ficou fazendo. E aí teve um reajuste. E aí ele começou... A gente, assim, já entra algumas coisas fisiológicas. Performance, suplemento é muito caro. Claro, Muito caro. Então,
Podia ter patrocinador aí, ó. Quem cuida de com suplemento, ajuda aí o nosso atleta. Exatamente. Aí começou a aparecer assim, ele ganhava, né? Tinha as marcas, mandavam, às vezes o suplemento, mas assim, manda, o cara corre. Assim, eu sou um corredor normal, corro maratona, tudo, eu treino 4 vezes por semana corrida e 2 vezes por musculação. Essa é a minha rotina. A rotina dele é corrida todos os dias, de manhã, almoça, dorme e treina mais uma rodagem leve à tarde, todos os dias. Então, haja suplemento, haja tênis. Então, custo de material bem grande. É um custo de tênis atleta. ainda a gente conseguia ajudar, porque eu conseguia às vezes mandar alguns tênis para ele, mas suplemento não. E aí a gente fez essa mudança para 6 mil, que era ali para R$ 1.500, mais ou menos, era o que ele gastaria com a suplementação. E a partir disso foi quando ele começou a ter esses resultados. Ele está entre os 6 mais rápidos do Brasil, tem 3 vagas para a Olimpíada. Então a gente está tentando. Graças a vai Deus. conseguir, Não, louco. Mania de corrida. Enfim, mas assim, o que eu acho que é legal, isso eu conheço muitos atletas de elite por conta do Mania de Corrida, eu falo isso para todos eles. Eu falo, gente, hoje a gente tem a internet para nos ajudar nesse sentido. As pessoas que ajudam o Samuca, lógico, acreditam nele, mas gostam também dele, né? Então, se você é uma pessoa que é bacana, como o Samuca, faz as coisas direitinho, com transparência, eu falo, cria esses projetos, não fica dependendo de marca. A ideia que eu comentei do meu caso. Lógico que eu adoro as marcas, tenho um ótimo relacionamento. Só que é normal a marca tá patrocinando um atleta. Se esse atleta parar de ganhar, ele vai no que tá ganhando. E aí todo mundo quando fala assim pra mim, pô, mas é um absurdo o cara ter parado. Eu falo, você é diretor de marketing de uma empresa. Eu te dou 1 milhão. Você vai colocar no cara que tá ganhando ou no que tá perdendo? Tá ganhando, né? Então, assim, quando você se coloca na posição do diretor de marketing de uma empresa, você entende por que às vezes ele não consegue ajudar todo mundo. Porque se no final do ano ele não tiver um retorno de vendas ou de imagem da marca dele, quem roda é ele. Com certeza. E aí quem que vai pagar o salário dele? Ninguém. Então, a gente tem que entender como funciona todo o sistema e jogar com ele. Então, o que a gente pensou, vamos fazer o Samuca aparecer, que naturalmente vão aparecer outras marcas. E de fato foram aparecendo. Então vamos trazer o Samuca aqui, hein, Pri? Claro, com certeza. Já tá aqui convidado. Sim, Você super convidado. esquematiza para ajudar ele, Claro, inclusive, com também certeza. poder chegar e ser visto, né, por Sim, essas empresas. sem dúvida. Acho E que- inspirar outros, né? Sem dúvida. Corredores de elite, pelotão de elite. E ele é demais, assim, ele é uma pessoa super carismática, assim, a pessoa adora. A gente vibra com ele de verdade. Quando ele correu em Valência, e ele baixou muito o tempo dele, assim, que é um resultado do treinamento que ele veio fazendo com todo esse apoio da galera. Nossa, a gente tem um Telegram É uma que vitória, né? E tava todo mundo acompanhando, a prova passando de madrugada, a gente gritando, aí começou a gente mandar vídeo chorando. Foi um negócio É surreal. emocionante, Que é como se você realmente tivesse realmente não. Você tá patrocinando. Sim. Entendeu? E é muito louco, porque assim, tem gente lá que patrocina desde o começo. Então até brinco. Falou. A brincadeira, quando a gente começou, a gente falou: se começar ajudando com R$10, é um pastel, um caldo de cana, cara, que você deixa de comer no mês. Né? Então, dá para ajudar. E, de fato, o maior número de pessoas que ajudam são os que estão pagando R$10. Não, né? hoje em dia é só o pastel, né? Porque Exato. Não, então já. Tanto que é quando a mais gente pastel, aumentou. caldo de cana, não. Quando a gente aumentou a meta lá, a gente falou sobre isso. A gente falou, gente, o pastel aumentou, então a gente vai ter que dar uma inflacionada aqui, fazer um reajuste aqui dos valores. Mas a galera engajou, e é isso que eu tava comentando também com vocês sobre engajamento, né? Eu não sou o maior canal de corrida, eu tô longe de ser a maior rede social de corrida, mas eu me garanto muito nessa questão do engajamento. Eu sei o quanto o público abraça as ideias quando elas são realmente sérias. Sim. E, assim, e quando você assiste nosso canal, você fica vendo e fala, caramba, quem leva esses caras a sério? Quando a gente tá brincando, a gente tá se divertindo. E é a proposta. Mas todas as vezes que a gente parou pra falar sério, foi o caso do Tio Barba, foi o caso agora do Samuca, e tem um outro caso que eu quero jogar pro universo, que eu tô jogando em podcast e tá aparecendo gente. Eu sonho em ter uma pista de atletismo. Sonho. É meu sonho. Um dia eu quero ter uma pista de atletismo onde vai ser como se fosse um clube, a pessoa vai lá, paga uma assinatura mensal, usa lá, mas essa pista de atletismo vai estar aberta para criança. Para criança poder... Professor de educação física quer levar as crianças lá, então vai lá, usa lá. Para incentivar a prática. Exatamente, porque eu acho que é isso que falta. Sim. Então,
É isso. Aí eu joguei isso num podcast, apareceu um cara que arrumou um terreno para mim, a gente tá analisando o espaço, aí estamos vendo questão de incentivo, esporte também, pra ver se a gente consegue levantar uma verba para iniciar. O que eu achava que era só uma brincadeira que eu joguei pro universo, tá começando a se desenhar. Vai se tornar Né? realidade. Então, se tiver alguém aí assistindo, quiser pensar alguma coisa do tipo, a gente está nesse processo de especulação, de entender lugares onde funcionaria. Esse primeiro lugar que nos passaram, a gente tá ainda analisando, porque precisa levantar verba, essas coisas todas. Mas assim, só de apareceu um arquiteto que falou, faço todo o projeto. Apareceu esse cara que falou, tenho espaço. Né? Então agora eu preciso do dinheiro, né? Para poder fazer isso acontecer. Pessoal aí, empresários. Que gosta de corrida, Sim. que gosta de criança, de né? incentivar então, o esporte, de né? transformar, que é a ideia do propósito que você falou. Sim. A corrida mudou minha vida, mas mudou muito tarde. Eu queria ter conhecido a corrida lá atrás, sabe? É. Eu teria outro... Certamente eu teria uma saúde já muito melhor, porque eu pago por ser fumante desde os 15. Eu fumei dos 15 aos 30 e poucos anos. Não conta não. Fala acho que é importante não, as pessoas... falando, porque né? senão vou identificar quantos anos você tem aí. Não tem problema. Tô brincando. Mas assim, pra pessoa entender de que... Como a corrida me libertou disso, cara. E foi de uma forma natural. Quando, a minha primeira maratona, não tenho orgulho nenhum disso, mas eu terminei minha primeira maratona e eu ainda fumava. Né? Eu já estava num processo de tentar parar. Mas eu não parei porque eu quis. Assim, foi um processo normal, natural. Porque você vai praticando. Quando o esporte vai entrando na sua vida, as outras coisas que atrapalham você vai saindo. Entendeu? Eu gosto de beber. Vamos uma festa, vamos beber. Só que se eu tô no processo que nem eu tava agora pra maratona de Chicago... Zero, né? Não, eu zero. Entra um ciclo ali de 3 meses antes da prova. Faz muita Marcelo, diferença. vamos na festa ali. Até vou, mas vou beber água. Fico bebendo água. Água e suquinho só. Água e suquinho. Porque no dia seguinte eu tenho que acordar às 5 horas da manhã pra ir rodar 30 quilômetros. Mas eu falo a mesma coisa. Hoje eu faço atividade física diariamente e eu também comecei a fazer atividade física muito tarde, Marcelo. Eu queria muito ter sido picada por isso antes, porque hoje a atividade física me transforma, eu tenho energia. Ontem, por exemplo, eu estava arrastando. Daí eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou descer e vou fazer um HIIT. Sim. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, mas me transformou. Mas eu também descobri isso tarde. A gente... Eu sou a tiazinha do exercício por físico. Por isso que a gente precisa fazer isso. Eu faço uma live todo mês com o meu treinador. E uma vez veio uma pergunta muito interessante. E eu tinha o pensamento justamente que o rapaz tinha pensado. Hoje você vê muita criança correndo. E às vezes você vê correndo distâncias até que você fala, caramba, essa criança correu 5 quilômetros. Será que isso não faz mal? E uma vez caiu essa pergunta lá. E aí meu treinador falou assim, tudo bem, a gente está hoje numa geração que as crianças estão mais dentro de apartamento e tal. Mas houve aquela geração que foi criada na rua, correndo o dia inteiro, jogando... Daí eu lembro que ele falou, Marcelo, quando você tinha 10 anos, como era a sua infância? Eu fui criado na rua. Então eu jogava bola de que hora? Das 10... às 10 da noite. Aí ele falou, você acha que você rodava quantos quilômetros por dia? Com 10 anos. Eu falei, putz, é verdade. Ele falou, criança, se não tá sendo forçada, tipo, você tem que correr, criança não pode ser, mas tem que fazer porque ela gosta, né? É super saudável, criança tem que queimar energia mesmo, né? E isso é extremamente importante para justamente na vida adulta dela, ela entender o quanto que aquilo é importante. Coisa que às vezes é o que a gente tá comentando, que a gente foi ver tarde, né? A gente foi ver na hora que já tava, sei lá, o triglicérides alto, colesterol batendo, diabetes, ou não tava, vai subir a escada, você, putz, não consigo correr. Ou se assustar com a situação do seu amigo lá que passou tendo um infarto, sim, né? porque a gente começa a chegar numa idade que um amigo tem uns problemas. E aí você vê nos seus anos e fala, putz, podia ser comigo. Sim, porque eu tenho a mesma vida que esse cara tem. Claro. Então, acho que essas coisas não precisam chegar neste momento pra gente encontrar o esporte. Se você estiver assistindo aqui, se de repente você puder encontrar qualquer esporte, não estamos falando só de corrida, vai fazer natação, vai fazer o que você gosta, que é mais fácil, né? Pra você pegar o hábito, né? Sim, com certeza. E Marcelo, conta pra gente, você como empreendedor, né? Você contou toda a sua história aí, maravilhosa. E quais são os principais desafios que você enfrenta hoje ainda no Mania de Corrida? É assim, a gente vive um mercado que está em ampla expansão, né, na área de corrida. E
se a gente é muito ansioso, o que eu gosto de dizer para as pessoas é a consistência. A gente sempre pensou, a gente nunca pensou em querer ser o maior ou mas a gente sempre pensou em crescer. Isso é importante. Mas a gente tem que crescer com uma base muito sólida, né? Para não adianta você bombar um ano, porque assim, quando a gente surgiu e a gente bombou em um ano. Mas não adianta a gente bombasse aquele ano se a gente não se sustentasse, se sumisse e acabou. E assim, isso eu vejo todos os anos, né? Acontecendo entre a galera que produz conteúdo de corrida e por aí vai. Eu estava agora num evento e conversei com alguns e até falamos sobre isso, do tipo, de que hoje eu consigo me sustentar independente de estar em algum evento de marca, alguma coisa do tipo. Porque eu consegui criar essa base sólida pra gente, né? Eu e o meu sócio. Então, acho que o desafio é para onde a gente vai crescer? O que a gente precisa fazer agora? Porque se a gente conseguiu já uma estabilidade, a gente está nas maiores provas do Brasil, para onde que a gente vai? Aí, uma das coisas, essas questões, acho que sociais, que a gente sempre pensou muito. Outra que a gente pretende trabalhar melhor agora em 2024. A internet, ela cria muitas ferramentas que são muito interessantes. O YouTube hoje tem aquele botão de membros, né? Sim. Que a gente brincou, a gente criou esse espaço e transformou os sócios da firma. Que a gente fala, quem é membro tá botando dinheiro na firma, é como se comprasse um pedacinho de uma ação da nossa firma. Então, aí o termo do ajuda a firma virou sócios da firma, né? Então, essa galera entra, eles sentem que fazem parte. Hoje a gente está com quase 500 sócios da firma, né? E é uma graninha que entrou. E desde quando começou a entrar essa grana, eu falei pro meu sócio, cara, isso é um dinheiro que a gente nem tá contando, vamos juntar. E aí, no ano que vem, a gente começa a fazer umas ações legais com esses caras, né? Fechou, vamos fazer isso. Então, a gente usa esse caixa para... quebrou a GoPro, trocamos a GoPro, já aconteceu isso. E temos um caixa, e a partir do ano que vem, a gente vai vir com algumas ações com esse nosso público, que é o que a galera que realmente gosta, que é a ideia de você trabalhar fãs, o cara né? que está realmente engajado com você. Sim. E isso traz com que mais pessoas engajam e falam, caramba, olha, uma coisa que eu faço. Sei lá, às vezes eu recebo inscrição de prova, Marcelo, tô aí 5 inscrição. Mando tudo para eles. Sim. Vai tudo para falar, gente, vocês querem correr essa prova? Quem quer? Se aparecer mais de 5, eu vou sortear. Daí a gente sorteia. Agora, nessa sexta agora vai ter uma live e aí eu vou fazer um sorteio, a gente vai fazer um pagamento de reembolso de uma inscrição da São Silvestre. Que a gente falou, olha, inscrição da São Silvestre esgota, se vocês estão com vontade de ir, façam a inscrição, né? E aí eu vou sortear um reembolso, valor, eu te passo o Pix, né? Como se a gente tivesse pago para vocês, né? E a gente vai tentando criar essas ações. Eu fui para Chicago agora e aí na Expo eu gravei um vídeo lá junto com eles, comprando, eu falei, eu vou levar $100 e eu vou comprar produtos para vocês. E aí eu trouxe um cesto de $100 nos Estados Unidos, você faz a festa com coisinha pequena, assim, né? Gel e tal. Trouxe uma sacolona de produto de corrida pra galera e sorteei entre eles. Legal. A galera fica super feliz. Então, acho que é cada vez mais manter essa proximidade com o nosso público. Sim. E tentar... A outra coisa que a gente vai fazer, que é justamente pensando sempre do público. A gente foi agora para Chicago e a gente percebeu que as pessoas chegavam assim pra gente, eu queria muito um dia fazer uma prova. A Chicago é uma das provas consideradas que eles chamam Six Majors, né? Estão entre as 6 maiores maratonas do mundo. E aí o pessoal chega, mó caro, nunca vou ter esse dinheiro e tal. Eu falei, você acha que é caro quanto? Né? Sempre pergunto quando a pessoa me fala, sei lá, uns 30 pau. Eu falei, não, cara, não. Deixa eu mostrar. Aí eu fiz um vídeo recentemente e mostrei que com R$5.000 você vai e a passagem você consegue comprar com milha. A gente comprou com milha, eu e a minha esposa. A gente comprou com milhas. Então, assim, teoricamente, eu não gastei dinheiro nas milhas. Tudo que eu compro no meu dia a dia, eu compro e acumulo milha. Eu faço isso todo dia. Compro pneu do carro, acumulo milha. Vou viajar, acumulo milha. Esse acúmulo que me faz eu planejar a próxima viagem que eu vou fazer. E foi assim para Chicago, e foi assim que a gente mostrou pro pessoal. E aí quando o pessoal falou, 5 pau, Marcelo? Eu falei, 5 pau. E aí mostrei, passo a passo, mostrei a planilha. Falei, eu aluguei um apartamento lá,
que tem cozinha. Então, em vez de eu comer no restaurante, a gente foi no mercado, compramos as coisas no mercado, a gente gastou $10 por dia por pessoa. Então, $20 por dia o casal, que não é nada nos Estados Unidos. Não é nada. Né? E assim, é R$100 por dia. Sensacional. Né? Então, aí quando o pessoal viu isso, eu falei, nossa, Marcel, então dá para eu correr. E eu falei, você não tem que correr ano que vem. Você pode correr em 2026. Sim. Se planeja. Só planejar. Até 2026, você consegue juntar esses 5 mil e, ao mesmo tempo, tudo que você está comprando no seu dia a dia vai acumulando os pontos para você comprar passagem em 2026. Tá vendo a importância do planejamento, gente? Exatamente. Educação financeira aí, pessoal. Aí, agora em janeiro, eu corri dessas majors Nova York, Berlim, Chicago agora, e a Rê não correu Berlim. Então ela precisa correr também, porque a gente quer fechar junto. Então a gente planejou, eu falei para ela, vamos criar um projeto com a galera. Em janeiro a gente solta uma planilha de criar uma poupança em dólar. A gente já vai, baixou o dólar, vamos comprar um pouquinho. Pra galera juntar um dinheiro para em 2026 ir com a gente. E aí eu soltei isso aí lá no grupinho do Telegram, que é dos sócios da firma. Falei, mano, o que vocês acham? Não, fechou. Eu quero. Porque não é difícil. Se a gente for separar mês a mês, até 2026 sai muito pouco. Sim, com certeza. Eu falei, e a conta é essa mesmo. Se você deixar de correr uma corrida por mês, você junta essa grana para pagar a viagem para Berlim em 2026, que é o que eu e a Rê estamos planejando. Essa viagem de Chicago a gente está planejando em 2019, gente. É um tijolinho por mês. E aí quando as pessoas veem, falam, Marcelo, tá rico. Então, não, gente, eu planejei. E quando eu descobri, na vez que eu fui para Berlim e para Nova York, eu fui a convite, né? Mas quando eu fui para esses lugares, eu descobri que as coisas lá não são também esse absurdo de caro. A parte turística realmente é muito caro, mas você consegue ir. Se seu sonho é correr a prova, você vai correr a prova. Se você quiser turistar, é outros 500. Mas dá para ir correr a prova. Igual a gente vai aqui, bate final de semana, vai a algum lugar aqui, corre e volta e tá tudo bem. E eu falo, pessoal, a gente grava os vídeos, é um sonho, é surreal com essas provas. A energia dessas provas é fora de qualquer realidade que existe. No Brasil não existe provas, não chegam nem nem a São Silvestre, que é a maior prova, atinge esse nível de energia que rola nessas cidades. Então, a gente sempre tenta vender essa ideia desse sonho da galera. Se você quer mesmo fazer, então vamos fazer com a gente pra provar pra vocês que dá, juntando R$150 por mês, R$200 por mês. Então, não é nenhum absurdo. E aí é planejar. É 2026 que nós estamos pensando nisso, né? Planejamento. Eu falo isso sempre, Marcelo. Sempre. Falo... Se você entrar agora lá no meu Instagram, você vai ver só planejamento. E já que você está falando de corrida, de swing, que é uma delícia... Qual que é a dica? Eu vou usar essa para mim, tá? Para quem tá querendo começar a correr agora, qual é a primeira dica que você dá para... O que eu preciso começar a pensar já que eu vou fazer a minha prova? Não precisa pensar nada, precisa correr. Só correr? Isso, é correr. Mas, não tem muito segredo. A regra, não é regra. Obviamente, se você tem condições, é melhor você ter um treinador, não sei o quê, mas... E às vezes as pessoas até... Olha que coisa louca. Eu também achava que todo mundo tinha que ir para um médico. Eu sempre falava, não, tem que ir passar no cardiologista. Até que eu encontrei um cardiologista esportivo e falei isso para ele. Eu tava gravando com ele e falei, né, tem que sempre procurar um doutor, né, um cardiologista. Ele falou, não, Marcelo, por quê? Daí eu falei, não, para ver se não tem nenhum problema e tal. Falou, Marcelo, toda vez que a gente fala que precisa de um cardiologista, você já tá colocando uma barreira pro cara começar. O cara que vai começar, ele não vai correr uma maratona. Ele vai correr 10 minutinhos, porque ele não vai aguentar mais que isso. Isso não vai infartar ele. Só que pode ser que isso aí faça com que ele passe a gostar. E quando ele passar a gostar, naturalmente ele vai buscar um médico. E foi o que aconteceu, por exemplo, comigo e o que acontece com todo mundo. Que começa assim meio na loucura, e aí quando começa a melhorar, fala, pô, acho que é melhor eu ir no médico agora, ver se eu posso correr uma meia maratona, se eu posso correr... Porque você quer evoluir. E aí eu falei, putz, faz sentido. Ele falou, Marcelo, pode ter certeza que o sedentarismo mata muito mais do que o cara, às vezes, arriscar e ter um infarto. Sim. Né? Se a gente for fazer esse cálculo, é melhor que você deixe o cara ir. Porque na hora que ele começar a pegar gosto, ele vai naturalmente no médico. E é muito raro o cara comer... Só porque ele foi... Lógico que ele não é para rodar uma maratona. Né? Não é para sair que não invente um desafio. Vou correr uma maratona. Não. Aí entra a ideia que eu vou comentar aqui. Que é como eu comecei. Sim. Pega 30 minutos do seu relógio. Esquece distância, esquece velocidade, esquece tudo. Pega a primeira semana,
Não precisa ir todo dia, vai um dia sim, um dia não. Então, uma semana tem 7 dias, vai ali, segunda, quarta e sexta. Tá bom. Pega esses 30 minutos. Começa lá... Eu tenho um vídeo no canal que eu faço todo o começo do ano. Que eu rodo, sei lá, 20 quilômetros num quarteirão de 300 metros. Que o pessoal fica falando, não tem parque perto da minha casa. Eu falo, roda no quarteirão, meu. Não precisa de um parque do Ibirapuera, senão ninguém ia treinar. E aí eu faço esses 20 quilômetros rodando, ficando tonto ali num quarteirão de 300 metros. E falo, olha, se eu posso rodar 20 quilômetros aqui, por que você não pode rodar 30 minutos? Né? Então, é um pouco disso, de você querer realmente só sair, fazer esses 30 minutos. Hoje existem aplicativos que são gratuitos, que você baixa, tem da Nike, Runkeeper, tem Strava, que com o GPS do celular ele marca mais ou menos ali a sua velocidade, a distância, e aí, com o tempo, passou a primeira semana, na outra semana você faz o quê? Nos primeiros 5 minutos eu vou correr 2 minutos e 3 eu vou andar. Aí depois, os outros 5 minutos de novo, 2 minutos correndo, 3 andando. Aí passou o tempo, agora eu vou fazer 3 minutos correndo, 2 andando. 3 minutos. Vai chegar uma hora que você tá correndo tudo, os 30 minutos. E aí você nem percebeu. Isso é coisa de um mês você faz isso. Se você... E aí entra a disciplina também, né? É muito importante você incluir isso na sua rotina. E uma coisa que... É uma frase que acho que foi o Drauzio Varela que falou e eu acho muito legal, sempre que eu posso eu falo, que porque muita gente fala assim, eu não faço esporte porque eu trabalho. Eu faço esporte porque eu tenho que ficar com minha família. Eu não faço esporte porque eu estudo. Sempre tem uma desculpa. E aí ele fala um negócio que é assim, só que você não para pensar que sem saúde você não trabalha, sem saúde você não fica com seus filhos, sem saúde você não estuda. Então, a saúde ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Hoje, eu não deixo de fazer meu esporte antes. Tipo, eu tenho um puta trampo ferrado para entregar. Mas se eu tiver corrida de manhã, eu vou lá e faço meu treino primeiro. Porque faz parte da minha rotina já. E você vai desempenhar aí a sua atividade, né, o seu trabalho muito melhor depois que você treinou. Muito. Nossa, sem sombra de dúvida. Muito melhor. Eu muito também, melhor. não tem jeito. E essa dica que você deu aí, né, são os 47% dos brasileiros que são sedentários hoje em dia, né? Então é importante a gente incentivar a prática de esporte, mesmo que começar de pouquinho, como você comentou. Caminhando, não precisa muita coisa não. Colocando ali uma meta de um pouquinho mais todo dia, você consegue chegar lá, né? Às vezes o problema que as pessoas precisam entender é, quando você começar a correr, você não precisa correr igual o Bolt, né? Quando você for começar a correr, você não precisa ganhar. Sim. Né? Você não tá pensando em competir, você tá pensando em cuidar da sua saúde. Então não tem que ter essa ansiedade. E essa evolução, ela é, de fato, bem demorada. Ela é muito gradativa, né? Eu lembro, na minha cabeça, quando eu fiz a minha primeira meia maratona na minha vida, eu não tinha treinador, eu fiz da minha cabeça os treinamentos, e eu fiz a meia maratona em 3 horas, e eu terminei com cãibra nas pernas, eu não conseguia andar o dia inteiro, foi um negócio bem traumatizante pra mim. E aí, na minha cabeça, eu falava assim, eu nunca vou correr uma maratona. Se eu terminei uma meia maratona estragado do jeito que eu tô aqui, o dobro disso, aqui eu tenho que estar zerado, porque eu tenho mais metade. Eu nunca vou fazer isso e eu botei isso na minha cabeça. E aí depois o Mania de Corrida foi crescendo, isso na época a gente não tinha nem canal. E aí eu fui conhecendo treinadores e o pessoal, não, Marcelo, é só treinar, cara. Não tem que ter essa medo. O treino, é você ter a constância. Daí, na época, um treinador topou me treinar para minha primeira maratona e, de fato, saiu. Então, é isso. É a constância que faz... A regularidade, exatamente, que faz você evoluir no esporte. Com certeza. Marcel, a gente está caminhando para o final. Antes da gente fazer a última pergunta, queria saber se você tem alguma história aí do Mania de Corrida para compartilhar com a gente, alguma história que marcou bastante a história de vocês. Ai, meu Deus. Acho que uma das histórias que marcou bastante foi a nossa primeira maratona, né? Sim. Porque a gente estava numa crescente, o canal estava crescendo e assim, tinham 6, era eu, meu sócio, mais 4 amigos que apareciam muito no canal. Uhum. E as pessoas nos cobravam, a gente era muito da questão de correr for fun mesmo, ali, diversão e tal, cuidar da saúde e se divertir. Só que o pessoal, vocês tinham que correr uma maratona, Foi um desafio. Daí eu falei pro pessoal, gente, acho que eu vou correr uma maratona. Uhum. Primeiro porque a gente tá crescendo o canal.
E eu vejo que está aparecendo algumas oportunidades de a gente poder correr uma prova, às vezes, no exterior. E prova no exterior, eles só vão levar a gente se for para maratona. Eles não vão levar a gente para correr 10 km lá fora. Eles querem um negócio grande, que são essas provas que as marcas patrocinam lá. Sim. Vamos fazer uma maratona? E aí eu vou atrás de uns parceiros e a gente treina e faz tudo certinho. O pessoal topou, porque maratona dá pra fazer de qualquer jeito. E aí eu consegui um parceiro de uma clínica que tinha nutricionista, fisioterapeuta, que cuidou de todo esse processo. Conseguimos uma assessoria de corrida e fizemos todo o processo. E ao longo do ano, cada um do nosso grupo foi fazendo uma maratona pelo país. Então teve maratona de São Paulo, maratona de Porto Alegre, maratona do Rio, maratona de Curitiba. E isso foi legal, para mostrar o processo. E acho que isso ali foi quase que um divisor também de águas, porque por conta disso foi que eu recebi o convite para ir correr em Berlim. Sim. Né? E aí o canal entrou num outro patamar também, de questão de performance. Né? Não que a gente estava correndo a maratona muito rápido, mas você precisa ter já muita disciplina. Para você treinar para uma maratona, não dá você fazer, vou da minha cabeça. Então, isso foi legal. Porque a gente tem momentos no nosso canal hoje, né? Que a gente tá, que agora a gente vai correr a corrida do Hopi Hari, a gente vai lá se divertir. Sim. Mas enquanto a gente estava fazendo conteúdo da Maratona de Chicago, que agora a gente foi um processo extremamente tenso, de alimentação, de tudo, né? Porque disciplina mesmo. A gente treinando aqui no Bruno Covas, 8 horas da manhã, o sol tava 30 graus e a gente quase desmaiando. Então tem que treinar. Prova de resistência mesmo. Não dá pra você falar, não vou treinar. Se você e daí treina... chegou lá, tava frio, né? Não, é até bom, quando assim é bom, porque você treina no calor, chega lá, é frio. A gente brinca que o motor não esquenta, né? Porque o que faz você quebrar é o teu corpo esquentar demais. Né? É o calor. É o calor. É isso mesmo. Ai, Marcelo, eu ficaria aqui mais um monte, porque além de você ter aí um alto astral gigante, né, que nos deixa bem energizados, eu quero sair daqui motivado pra correr, né? Vou correr, pô. O papo tá muito legal, muito gostoso. Até a produção quer correr aí, já tá olhando, vai correr, vai O pessoal aqui atrás todo mundo. Aí, até as meninas lá embaixo. Chegou. Exatamente. Foi muito legal isso. A gente sempre pede para o nosso convidado compartilhar alguma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que faça sentido e principalmente porque estamos começando o ano de 2024 para ajudar a incentivar toda essa galera aí a praticar mais atividade física e, quem sabe, até chegar numa corrida aí. Boa. A mensagem que eu vou dizer é que assim, tá numa época de rede social e as pessoas estão muito sem tempo. Tudo tá sem tempo. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas estão ficando cuidando mais da vida dos outros em rede social. E se ela tirar 30 minutos do tempo que ela fica cuidando da vida dos outros nas redes sociais, ela pode ter esse tempo para cuidar da vida dela, sabe? Eu já peguei vários amigos. Não tenho telefone. Dá seu celular aí. Abre aí pra... que hoje o celular cagueta, né? Sim. Vamos ver quanto tempo você ficou no Instagram aqui essa semana. Você não consegue diminuir. O que você viu no Instagram que é tão importante assim na sua vida que você não poderia cuidar da sua saúde? Ou você acha que isso aqui é mais importante que a sua saúde? É tipo um tapa na cara. Aí o cara, Marcelo, você tem razão. Eu falei, pois é, cara. Então, é isso. Quem quer, mano, dá um jeito. Eu sei que às vezes a gente é atribulado, tem muita coisa pra fazer, mas depois que você encaixa isso dentro da sua rotina, fica tudo muito mais fácil. Planeja, né? Exato. Planeja e fica... Eu tive agora um processo de recuperação de uma lesão, então eu tive que acordar todo dia 30 minutos mais cedo para fazer um trabalho de fisioterapia, além das coisas que eu tinha que fazer. Senão não ia correr Maratona de Chicago. Então tudo é um processo mesmo, tipo de você se planejar, como você falou. Mas as pessoas hoje dizem que não tem tempo, mas eu vejo todo mundo lá tá na rede social, tá não sei o quê. Lógico, eu gosto de rede social, eu adoro rede social, mas o que você quer para sua vida? Então, depois não adianta reclamar que, sei lá, tá com a saúde cagada, alguma coisa do tipo. Você ficou o tempo todo cuidando da vida dos outros, brigando na... Tem gente que fica... Eu não me conformo que as pessoas ficam brigando na rede social, mandando, respondendo. Eu falo, meu Deus, eu tenho muito hater. Também a pessoa entra comentando. A minha esposa, ela fica louca, ela fica doida pra responder. Eu falo, ignora. Porque não é com você, é com a pessoa mesma, quando você responde, a pessoa daí responde, você quer... Não, quando vê uma mensagem que não é construtiva, eu já... Passei. Vou pro próximo. Você sabe que não é pra você essa mensagem. A pessoa tá se olhando ali, tá só mandando pra ela mesma aquela energia, né? Foquem a energia de vocês nas coisas que vão te fazer bem. A vida é muito curta. Eu
Eu tô nessa pilha de ter que querer curtir sempre minha vida. Todo ano eu tenho que fazer uma viagem legal. Porque é o que vai... as coisas que eu guardo. Eu não guardo bens, não tenho o carro que eu tenho da minha esposa, a gente tá quase querendo vender, porque a gente quer curtir mais o rolê. A gente tem 2 gatos, a gente até brinca, se a gente não tivesse os gatos, a gente tava de mochila rodando pelo mundo e correndo. Isso acho que ainda vai acontecer. Sim, Leva os gatos juntos. Eu tenho que cuidar dos gatos. A gente gosta, a gente ama. Os gatos, se vocês estiverem ouvindo aí, relaxa que nós vamos jogar pela janela. Não. O resumo é, se a gente faz exercício, a gente vive mais. Com se a gente certeza. come melhor, a gente vive mais. Se a gente dorme melhor, a gente vive mais. Sempre. É só gerenciar Se a tudo gente isso faz direitinho. atividade física, a gente vive É, melhor. vive Então, melhor. bora, vamos virar maníaco de mania de corrida aí, galera. E toda a parte boa ainda, você pode ainda tomar uma, comer desde que você equilibra tudo, cara. Com Porque certeza. eu Sim, faço com tudo isso certeza. também sem nenhum problema. Marcel, antes da gente encerrar, deixa aqui os contatos do Mania de Corrida, Boa. por favor. Mania de corrida, você acha em qualquer lugar. YouTube, Instagram, Facebook, Strava, ICQ, Orkut, o que vocês acharem. E aí, em todas essas redes sociais também encontra. Se quiser seguir o meu pessoal também. Sou super acessível. Se tiver alguma dúvida, Marcelo, eu quero começar a correr, pode mandar mensagem lá. Talvez não responda no dia, mas eu costumo responder todas as pessoas, todas. Enquanto eu der tempo ainda conseguir responder, eu respondo, somente se é para ajudar nesse sentido. Então, acompanha a gente lá. E obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigado você. Muito obrigada mesmo por você ter aceitado. Fábio, obrigada por você ter nos conectado, porque ele também Com o defende a Marcel. bandeira hashtag 1% todo dia, nada mais de sedentarismo. Zero sedentarismo. E você que nos acompanhou até agora, que tá aqui, virou maníaco também do podcast, do Corrida. Muito obrigada por você estar nos acompanhando. Curte aí esse episódio, por favor. Se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito e compartilha para outras pessoas também estarem junto com a gente e poder virar maníaco aqui, tanto de corrida como do nosso podcast. E, Marcel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Marcel. Obrigado. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, Até tchau. 2024 Tchau, correndo, hein? tchau, tchau. É isso aí, todo mundo.